E aí, gurizada, eu sou a Bruna Eu sou a Laís, e você está ouvindo o Referenciando Podcast. onde você encontra ciência, pesquisa, humanidades e biotecnologia, sempre de forma acessível para todos os públicos. E do nosso jeitinho, trazendo uma perspectiva humanizada, social, histórica e feminista. Oportunidades surgem a todo momento e muitas vezes perdemos chances reais de realizar os nossos sonhos. Mas por que isso acontece? Há muitas razões. Entre elas, o medo de dizer sim por medo ou insegurança. Ninguém precisa e nem deve dizer sim para tudo. Temos o direito de dizer não para uma proposta não agradável. Entretanto, ter mais disposição para ousar, experimentar e reconhecer que falar sim para a vida pode abrir portas para chances valiosas, para o futuro e para algo que sempre sonhou. E aí, você tem se permitido dizer sim? E é com esse trechinho do texto, Você se permite dizer sim para a vida, da psicóloga Priscila Souza, que nós iniciamos o episódio Trajetórias Acadêmicas São Plurais, do Referenciando Podcast. E hoje nós temos 3 convidadas incríveis que toparam participar dessa conversa e compartilhar um pouco das suas experiências e das suas trajetórias. As primeiras convidadas do Referenciando, que momento. E nós gostaríamos de começar agradecendo a Adriane, a Camila e a Priscila por terem aceitado o nosso convite e por estarem aqui para contar suas histórias e iniciarem essa discussão tão importante com a gente. Muito obrigada pela presença, gurias. Vocês querem começar se apresentando um pouquinho? Então, obrigada pelo convite. Então, meu nome é Adriane, eu sou graduada em Biologia pela UFSC, em Santa Catarina, e tenho mestrado também pela UFSC em Biologia Celular e do Desenvolvimento, e atualmente eu faço doutorado no programa de farmacologia. Eu trabalho com... Minha linha de pesquisa é com glioblastoma multiforme, que é um tipo de câncer do sistema nervoso central. Oi, meninas, obrigada pelo convite. Então, eu sou a Camila, eu sou de Floripa, não natural, né, mas estou vivendo aqui a metade da minha vida já. Atualmente eu faço curso de medicina na Unisul, mas sou formada em farmácia e fiz mestrado na mesma instituição da Adriane, inclusive na Biologia Celular e do Desenvolvimento. Oi, meninas, é um prazer estar aqui. Então, muito obrigada pelo convite. O meu nome é Priscila, eu sou, na verdade, natural de Belém, para quem não sabe. Então, dizer de onde eu sou é complicado, porque eu nasci em Belém, mas a minha família é toda do Rio de Janeiro, e eu morei a maior parte da minha vida em Rio Grande, né, no interior do Rio Grande do Sul, que foi onde eu basicamente construí a minha vida acadêmica. Eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal de Rio Grande, e sou mestre em biotecnologia, e terminei meu doutorado em Ciências da Saúde esse ano, agora em janeiro de 2021. E atualmente eu estou como pós-doc na Universidade Central da Flórida. E a minha área de pesquisa é basicamente microbiologia médica. Então, com foco principal em desenvolvimento de fármacos para tuberculose. Foi onde eu desenvolvi, nessa área que eu desenvolvi toda a minha carreira acadêmica praticamente. Massa! E se você ouviu o primeiro episódio desse podcast, você já encontrou vários crossovers aí, porque eu fiz mestrado em Biologia Celular do Desenvolvimento com a Adriane e a Camila, e comecei a minha iniciação científica em microbiologia médica com a Priscila, sendo a minha primeira mentora nessa jornada científica acadêmica aí. Então, gurias, vamos começar, né, do começo das nossas jornadas aí. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que foi a escolha do curso de graduação de vocês, se vocês começaram a faculdade direto depois do ensino médio, se houve ali um momento de dúvida entre diferentes cursos, ou se vocês sempre tiveram muita certeza do que vocês queriam fazer, se vocês consideraram diferentes universidades, enfim. Como que foi esse processo, assim, de iniciar essa primeira experiência acadêmica e começar a graduação? Então, eu volto e meio falo disso com meu namorado, até porque é uma coisa que às vezes eu acho que não é tão bom. Porque eu tive certeza do curso que eu queria fazer desde os meus... Eu lembro, assim, lá ali pelos meus 12, mas eu ainda acho que foi antes.
Então, eu Nossa. sempre quis o curso de biologia, eu sempre quis fazer ciências, eu sempre quis brincar eu sempre brincava de laboratório com meu irmão. Ele nunca teve nada a ver com isso, mas ele gostava de brincar junto comigo e para mim aquilo já estava na minha cabeça que era o que eu queria fazer. Então, desde muito cedo eu soube o que eu queria, assim. E então, logo depois do ensino médio, eu já fiz o vestibular para biologia, não passei, zerei matemática. E Uma pedrinha no sapato. Todos os biólogos, né? Não é? E aí eu E acabei de passando humanas? só na minha terceira tentativa. Mas persisti, fui estudando até eu passar. E estamos aí, né? Mas não, nunca tive dúvidas. E como eu falei, eu não sei se isso é 100% bom, tá? A gente pode até conversar sobre isso depois, mas eu nunca tive dúvidas, assim, nunca pesquisei outros cursos, nunca nada, assim. Foi eu quero fazer isso, e é isso, e foi. Massa. Você, Cami? E eu foi um pouquinho diferente. Na verdade, durante o meu ensino oitava série, ensino médio ali, onde a gente começa a pensar, né, se preparar para o vestibular. Na época eu sempre queria a área da saúde, queria medicina e terminei o terceirão prestando o vestibular da UFSC, né? A minha única opção era Santa Catarina. E na particular também da Unisul. Daí, na época eu não passei nos vestibulares. E fui fazer cursinho, tentar para prestar de novo o vestibular de medicina no outro ano. Aí, nesse meio tempo, eu vi todos os meus amigos entrando na faculdade, nos cursos que eles queriam, e bati aquela pressão, né? Meu Deus, quando vai chegar a minha vez de entrar? Nisso tudo teve um processo dos meus pais também de mudança para Brasília, e eu ficar aqui em Florianópolis. Então, eu acabei tentando, no meio do ano, tinha vestibular, né? Tentei de novo para os cursos que eu queria para medicina e não passei. Aí, não passando, eu resolvi fazer farmácia, porque uma prima minha fazia, né, e gostava bastante. E era uma área que também era da saúde, e eu vi, assim, pela ementa, a grade curricular, que eu me encaixaria nesse curso e fui optar para fazer. Então, comecei na particular, na verdade, fiz 6 meses na particular, e daí depois, porque o vestibular ia ser só no final do ano, daí tentei farmácia no final do ano de novo, daí entrei na UFSC. Aí o mundo deu uma volta aí. Eu voltei para medicina agora. E é muito doido, assim, né? A gente é tão novo saindo do ensino médio e a gente já tem essa pressão para fazer uma decisão tão importante, né, para nossa vida. E além de ter essa pressão de, tipo, eu preciso entrar logo, os meus amigos, como a Cami comentou, os meus amigos estão entrando e eu também preciso, né, começar a dar esse rumo para minha vida. Então é bastante complicado, assim, né? A gente tem uma percepção de tempo muito louca, né? Porque parece que a gente não tem tempo. A gente tem 16 anos, 17, mas a gente já tem a impressão de que a gente não tem tempo, de que a gente já está atrasado. E eu acredito que isso é muito colocado, na nossa geração foi muito colocado na nossa cabeça, porque os nossos pais vieram de uma geração que, se você tivesse uma faculdade, você já estava bem, você era garantido seu futuro. Só que aí o mundo todo virou e acabou que não é bem assim mais. Não é né? bem assim, exatamente. Verdade. E para você? Comigo eu acho que foi um pouco parecido com a Adri, que eu desde pequena também sempre tive quase que certeza do que eu queria. Eu até os meus 14 anos eu morei no Rio de Janeiro. Então, eu sempre passava pela Fiocruz e eu era apaixonada pelo prédio da Fiocruz. Para quem nunca viu, aquele castelinho colorido lindo, né? Então, eu sempre tive muita curiosidade, sempre me considerei, assim, uma criança muito curiosa. E isso tinha tudo a ver com a biologia, né? E aí, uma das minhas curiosidades era o que o pessoal faz naquele lugar lindo. E eu lembro que, na época, eu tinha lido um livro que eu acho o máximo, que se puderem, leiam. É um livro infantil, mas ele é muito legal, que é o Lud na Revolta da Vacina. É uma criança, uma menina que volta no tempo com a família e ela acaba presenciando a revolta da vacina. Então, tem todo o conhecimento sobre Oswaldo Cruz, e aí aquilo para mim começou a fazer um sentido. Falei, da onde passa a existir a Fundação Oswaldo Cruz e o que eles fazem, qual é a importância disso. E eu coloquei na minha cabeça desde pequena que eu falei, eu quero trabalhar com vacina. E aí eu sabia que para trabalhar com vacina,
eu tinha que seguir a área da microbiologia ou da biologia, né? Com certeza. Aí, naquele ano que eu tinha 14 anos, a gente foi morar em Rio Grande de novo e terminei o ensino médio e eu falei, não, eu quero fazer biologia. Naquela época, agora eu já estou me sentindo quase em tia, né? Porque eu ainda peguei o último ano de vestibular também. Para quem está ouvindo hoje, que é só o Enem, antigamente era completamente diferente. Você tinha que ir para a cidade que você queria, né? Para poder fazer a prova e você tinha uma escolha só. Você tinha que ter certeza do que você queria. Eu acho que hoje a gente ainda tem essa facilidade de ser um pouco mais maleável, né, em relação a isso. Então, foi o primeiro ano que teve o Enem, e aí eu lembro que a universidade que eu ia fazer, né, o vestibular, a FURG, era metade nota do Enem e metade vestibular, então eu também já tinha que ter o meu curso decidido, e eu decidi fazer para biologia, bacharelado. E eu lembro que na época a própria Universidade Federal de Pelotas já tinha o curso de biotecnologia, só que era o segundo ano, não tinha nenhuma turma formada ainda, então aquilo me deu um certo receio, porque você fica, poxa, é um curso novo, a gente não sabe como é que vai ser. E graças a Deus deu certo, temos vários biotecnologistas aí. Muito sucesso, né? E aí, então, naquela época eu falei, não, eu vou optar pela biologia, porque naquele momento eu achava que ia me abrir um leque maior. Então, eu entrei na faculdade em 2010, foi meu primeiro ano. Eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade. Então, você vê, eu era uma adolescente super novinha e eu já tinha que saber o que eu queria da minha vida. E ainda bem que eu optei pela profissão certa e hoje eu não tenho dúvida de que eu realmente queria o caminho certo. Mas é muito difícil de você ter que fazer uma decisão tão nova, né? Você tomar essa decisão tão nova. Sim, porque normalmente a gente gosta de tantas coisas diferentes. É. A gente tem vários interesses. Se você Escolher for o que a gente levar vai em percepção muito diferente da realidade, né? A gente não tem muita gente nos falando sobre como é uma profissão. A gente só lê, trabalha com uma coisa assim, uma coisas genéricas, coisas abrangentes, mas você não sabe como é de fato. Quando você E a gente geralmente, quando vê alguém que trabalha na nossa profissão, digamos assim, eu escolhi ser biólogo. Quando você vê alguma coisa sobre algum biólogo, geralmente é um biólogo bem-sucedido. Você cria uma expectativa para uma profissão que às vezes aquela não é a realidade. Então, enquanto você está construindo a sua carreira, a chance de você se frustrar ou de achar, poxa, não estou no caminho certo, não era o que eu esperava, ou estou perdendo tempo, várias vezes isso passa pela sua cabeça, né? Então, é complicado. Mas acho que é natural para todo mundo ter essa sensação. Sim. Todo mundo, com certeza. E durante a graduação, vocês tiveram, né, dúvida, exatamente o que você está falando, se vocês tiveram dúvidas, estavam nos pensamentos de vocês, os questionamentos, como é que foi tomar a decisão, né, de continuar ou mudar? Então, como eu falei, né, como eu tomei essa decisão muito cedo, eu tenho a impressão, é uma impressão minha, que eu idealizei muito as coisas a minha vida toda. Então, durante a graduação, eu não tive muitas dúvidas de me manter, de querer esse caminho, porque eu ainda idealizava o depois. Então, em nenhum momento me parecia que não ia valer a pena, sabe? Eu ainda tinha uma visão bem infantil da vida, assim, sabe? De que, não, se eu me aplicar do jeito que eu estou me aplicando, se eu tiver disciplina, se eu me destacar aqui, claro que vai dar tudo certo depois, não tem dúvidas, sabe? Então, eu só comecei a pensar, a repensar sobre a minha carreira no mestrado. Então, durante a graduação, eu estava ali tranquila, estava indo e só sucesso. E comigo foi assim, o curso todo de farmácia, querendo fazer medicina, praticamente. Eu gostava das disciplinas de farmácia, apesar que tinha muita química, né, muita físico-química também, mas adorava a parte da biologia, a parte médica, que acaba misturando, né, nas áreas de saúde, tanto na biologia também. Então, acabei me apegando à universidade, aos colegas, ao curso que em si é bom, é um curso muito bom de farmácia, só que sempre com aquela vontade de estar metida, né, no ambiente médico, e foi a mesma coisa da Adri. Então, na hora do mestrado,
onde eu fui trabalhar com um cirurgião plástico também para obtenção das células-tronco, né, que depois a gente pode falar mais sobre isso, mas daí ele mesmo, com o incentivo dele e da equipe, falaram, não, Camila, você teria que estar aqui, né, você gosta do que você está vendo, então você tem que mudar. Já pensou em fazer medicina? Daí que eu contei para eles toda a minha trajetória, eles falaram, então volta e vai fazer medicina. Então foi onde eu realmente dei o start, foi no mestrado, de correr atrás desse sonho antigo, né. Sim, eu lembro da Cami chegando do hospital, quando Eu ela ia também. buscar células, né? Buscar amostra pra gente trabalhar. E ela chegava falando, nossa, eu queria tanto estar lá fazendo a cirurgia, eu queria estar na sala de operação operando paciente. Sim, Eu nunca vi foi alguém tão muito... feliz voltando de alguma coisa assim. Ela ficava toda empolgada. Ela voltava super empolgada. Ficava 6 Como é horas lá que- assistindo e ansiosa para botar a mão, Queria botar a só mão o na olhinho massa. brilhando, Sim. só carregava o potinho. E como é que tu, assim, levou o curso de farmácia? Qual era o sentimento, assim, de estudar, mas querendo estar em outro lugar, que tu tinha certeza que tu queria estar em outro lugar, né? Foi assim, várias vezes foi frustrante, principalmente quando tinha alguma disciplina que durante a graduação a gente tem algumas dificuldades, né? Mas pensava em trancar o curso, mas aí depois pensava também na questão financeira, que também, depois, com um certo tempo, né, na parte da graduação, a gente vai vendo. E os meus estágios, desde a primeira fase que eu comecei a fazer estágio, então eu sempre me envolvi em diversas áreas. Então eu fui tentando procurar áreas dentro da farmácia onde eu pudesse me encaixar. E eu vi que nenhuma delas eu conseguia me encaixar, né? Então, tipo, eu fui tentando mudar para tentar achar algum lugar onde realmente gostasse muito, né? Só que eu fui testando praticamente todas as opções, o meu leque de opções estava acabando e realmente eu vi que não dava para continuar, né? Cheguei a me formar, mas por conta também da minha família e amigos, mas assim, era uma coisa que eu vi ao longo do curso e que cada vez mais ia avançando as fases e eu não me encontrava na graduação de farmácia, né? Sim. Foi uma decisão difícil. Me identifico um pouco. Eu acho que esse negócio da gente se achar, né, durante a graduação é muito importante para você meio que persistir. Então, para mim, durante a graduação, eu acho que o que me fez ter certeza de que eu estava no caminho certo e de que eu não queria desistir foi porque eu consegui entrar para a área da pesquisa, né, de iniciação científica, logo com 3 meses de faculdade. Então, eu sabia que eu queria trabalhar com microbiologia, era por isso que eu tinha escolhido o curso de biologia, e eu sabia que eu só ia ter a disciplina de micro no 2º ano da graduação. Então, eu pensei, poxa, se eu for esperar a disciplina de micro para poder procurar uma oportunidade, eu acho que já vou ter perdido, né, entre aspas, 1 ano. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu entrei, fiz a minha matrícula, e aí, uns meses depois, eu fui procurar o professor que trabalhava com microbiologia médica, que era o professor Pedro, que me acolheu quando eu tinha 16 anos e me acompanhou até o final do doutorado. E eu acho que foi aí que eu realmente tive certeza que era aquilo que eu queria. E para mim, na biologia, era muito mais complicado, porque eu tinha aula de botânica, eu tinha aula de entomologia, eu tinha aula de um monte de coisa que não tinha nada a ver diretamente com a minha área de trabalho, né? Então, você tem que ter alguma coisa que te faça realmente ter paixão e persistir naquilo ali e dizer, tá, tudo bem, eu não gosto muito da área de botânica, mas eu tenho que passar por isso para conseguir alcançar o meu objetivo maior, que é trabalhar como pesquisadora na área da saúde. Então, para mim foi legal, porque eu não tive dúvida durante o curso, eu não tive dúvida de que era aquilo realmente que eu queria, mas eu acho que ter conseguido trabalhar na parte da iniciação científica desde o início da graduação foi fundamental para conseguir ter certeza disso, né, e permanecer no curso até o final. Sim, tem que ter um jogo de cintura, né? O resto, tu não... assim, é difícil. Sim. E é muito doido, porque assim, eu tenho absolutamente o mesmo relato que a Priscila, né? Porque, inclusive, também fui acolhida pelo mesmo professor no meu primeiro ano de faculdade, enquanto, né, a gente está tentando entender se a gente está no lugar certo, aquela coisa toda. E também nos momentos em que eu estava fazendo disciplinas de biotecnologia vegetal, que assim,
super incrível, mas não é a minha praia, sabe? De biotecnologia industrial e bioprocessos e não sei o quê. E eu tava tipo, meu Deus do céu. É que eu tenho que passar por isso, não tem jeito. Exatamente. E aí, quando eu tava no laboratório, sabe, lá sentada no fluxo, fazendo 1000 placas de experimento e cultivando micobactérias, era o momento que eu pensava, tipo, não, eu tô no caminho certo, porque vão ter, né, essas disciplinas, esses momentos que a gente sente que não é bem aquilo que a gente quer, mas eu tinha essa sensação exatamente de eu vou passar por isso porque eu preciso disso para chegar onde eu quero e para continuar trabalhando nisso, que é o que me realiza, assim. E, na verdade, a nossa próxima pergunta é justamente sobre a iniciação científica, que é uma parte muito importante da graduação da nossa área, né? E é uma oportunidade que a gente tem de explorar diferentes campos, porque normalmente os cursos são muito amplos, né? Abrem muitas possibilidades. E essas oportunidades nos ajudam a descobrir qual é a nossa paixão e nos ajudam a definir um caminho para a nossa carreira, né? Então, a gente queria saber um pouquinho mais como que foi essa experiência para vocês, como surgiu o interesse para pesquisa, como foi essa experiência de buscar a primeira oportunidade em um estágio de iniciação científica, se vocês tentaram explorar ali diferentes áreas ou se vocês já se encontraram de cara, como é que foi isso, assim? Então, isso é uma das coisas que quando eu penso sobre, eu penso que eu deveria ter explorado mais outras áreas, assim. Porque eu fiquei em 2 laboratórios, basicamente, só, né? 2 é pouquíssimo, né, se você for ver. E eu fiz, assim, eu tive uma experiência como é que chama? Aquele aluno que ajuda, auxilia os outros alunos? Monitor? Isso, com monitoria em bioquímica, que foi bem legal, eu gostei bastante, e aí eu pensei, tá, mas agora eu sempre quis a pesquisa, desde sempre, então vamos ver alguma coisa aí. Aí entrei em um laboratório, porque eu estava procurando e eu não tinha muita ideia do que eu queria de fato, então eu pensei, eu vou aplicar para tudo e o que der, tá legal. E aí fiquei um ano e pouco em um laboratório que não tinha nada a ver, eu vi que realmente nada a ver com o que eu gostaria de fazer, assim. Trabalhava com imunologia de camarão, não era minha praia, não estava afim. E em seguida eu já estava, só que isso foi muito tarde, eu achei muito tarde foi em 2014, eu me formei em 2016, eu acho. Então, eu fui em seguida para o laboratório onde eu fiquei para fazer meu TCC, que foi, né, o nosso laboratório. Então, eu acredito que teria sido mais interessante para mim, talvez até eu tivesse tido algumas ideias, depois, alguns questionamentos que eu tive depois do mestrado, talvez eu tivesse tido antes, se eu tivesse tido outras oportunidades e explorado mais as minhas possibilidades durante a graduação. No meu caso, como eu comentei antes, né, eu entrei no laboratório para fazer iniciação científica e fiquei até o final do doutorado no mesmo laboratório. Eu também, depois de um tempo, sentia falta de, poxa, eu poderia ter explorado outras áreas por curiosidade ou para tentar ampliar o conhecimento, enfim. Mas, ao mesmo tempo, depois de tanto tempo no mesmo laboratório, eu consegui enxergar o quanto isso também tinha o seu lado positivo, considerando que aquela era a área que eu queria trabalhar e que eu tinha certeza da escolha que eu tinha feito. Mais tempo eu passasse naquele lugar, mais eu ia saber sobre aquilo e mais eu ia dominar, que fosse técnica ou às vezes é você aprender a fazer um relatório voltado para essa área da saúde, é você aprender a fazer um protocolo, você acaba realmente se tornando parte daquilo e você absorve muita coisa. Então, a bagagem que você consegue construir no mesmo laboratório durante 10 anos, no caso, que foi o meu caso, eu acho que é super rico. Também, olhando do outro lado, o muito tempo que eu passei lá também foi enriquecedor pra caramba para minha carreira como pesquisadora. Então, eu acho que valeu muito a pena. Não tenho dúvida alguma de que valeu a pena. Com certeza. A rainha do Mickey, né? Ela tem o título dela e ela mereceu o título de rainha. E para mim já foi um pouquinho diferente, né? Como eu falei para vocês, então sempre queria estar meio que envolvida na parte da medicina.
E na área da farmácia, a maioria ali dos campos de iniciação científica na UFSC são mais ou voltados, então, para assistência farmacêutica, né? Ou para o controle, né, e produção de medicamentos. Então, não era a minha praia. E a oportunidade que eu vi quando surgiu, também entrei já mais tarde na parte de iniciação científica, foi em 2014 também, foi no Lacerte, né? Então, trabalhar com células-tronco seria o mais próximo que eu poderia estar envolvida com contato com multidisciplinar, né? Então, com várias áreas da saúde, inclusive com médicos. Foi daí que me despertou o interesse de começar a realizar pesquisa nessa área. E qual foi o momento que vocês sentiram que tinha encontrado, assim, o caminho de vocês na pesquisa? O que vocês consideraram, e também o que vocês consideram o maior perrengue, assim, desse momento? Então, eu tô procurando esse momento ainda, né? Confesso. Eu não tive, assim, eu volto e meia... Meu Deus, meu gato. Eu volto e meia, eu penso sobre, porque eu converso muito com a Laís sobre isso, na verdade. E eu sinto, assim, que por mais que eu goste do que eu faço, eu não tenho o brilho nos olhos que, por exemplo, a Laís tem quando fala, sabe? E como agora eu vejo a Cami quando fala da medicina, sabe? Então, eu ainda não sei, eu ainda estou procurando alguma coisa que eu nem sei o que é, mas estamos aí, estamos vendo. Tudo mas, bem, assim, né? eu não posso... Sobre isso. E eu também a gente não tive esse momento ainda. A gente tem essa... Como a gente estava falando, né? Essa pressão, essa coisa do tempo, de eu preciso descobrir rápido, eu preciso entender rápido, eu tenho um prazo para entender essas coisas. E, na verdade, não, né? E justamente o nosso objetivo aqui com essa conversa é trazer essa ideia de que isso não existe, de cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa vai se encontrar em um momento diferente da vida, em um momento diferente da sua carreira, da sua trajetória. E tá tudo bem, sabe? Não... A gente não precisa, né, tá lá no primeiro semestre da graduação, meu Deus, já entendi tudo, já descobri tudo, é isso que eu quero pro resto da minha vida e é esse o caminho. E na maioria dos casos não é assim que funciona, né? A gente ouve essas histórias e acha que é assim que tem que ser, que todo mundo tem esse momento na graduação que sabe exatamente o que quer pro resto da vida. E, na verdade, quando a gente para conversar, a gente vê que, na maioria dos casos, não é assim, né? Sim. Então, na verdade, esse foi o motivo pelo qual a gente quis trazer essa discussão, assim, né? Sim, é buscando e explorando, né, os caminhos que a gente uma hora vai encontrar. Não tem um padrão, né? Não tem como você já sabe, nascer sabendo o que quer fazer, o que vai ser pro resto da vida, enfim. E também não tem nada de errado você mudar no meio do caminho. Não quero isso, eu descobri que gosto de fazer outra coisa, enfim, não tem nada de errado nisso, né? Exatamente. Se reinventar todos os dias, né? Eu acho que hoje em dia a idade não pesa mais nada. Eu, depois mesmo que troquei totalmente o rumo da minha graduação, da minha vida, até fui morar em outra cidade por conta disso, e eu acho que o importante é a gente fazer o que a gente gosta, né? E ir se descobrindo aos pouquinhos. Então, eu também gostei muito de trabalhar com células-tronco, agradeço a farmácia também por ter encontrado amigas tão incríveis durante essa caminhada, como vocês também, que participaram da minha vida, né, nesse momento, e também para abrir leques, né, então hoje em dia eu conheço um monte de cirurgiões, um monte de médicos, então tenho uma vantagem em relação aos meus colegas da graduação, né, então já sei realizar um trabalho, já sei onde pesquisar, então também, assim, a gente vê que não é um atraso, né, foi um tempo e talvez era necessário ter passado por isso. Então, tudo bagagem. Eu fico pensando, é tudo bagagem, né? Que a gente vai adquirindo e vai carregando aí. Sim, e tu deve ter entrado para medicina muito, assim, preparada mesmo para encarar uma outra graduação. Tu já foi com experiências e acho que deve ter sido... Tu amadureceu muito e entrou na hora certa, que tinha que entrar mesmo, né? Sim, nossa, amadureci demais. Aí eu vejo, assim, toda a frustração dos meus colegas calouros que estão ali, às vezes, 18, 20 aninhos ali, né? Tem um pessoal mais velho também, mas desesperados. Me encontro ali também em alguns momentos com eles, eu vejo que eu já passei por isso, mas agora nada mais me atinge, né? A gente pensa, uma noite virada estudando, normal, né? Então, a gente já se acostumou. Eu acho que, pela minha experiência, assim, né, eu tinha a impressão de que eu achava que eu ia me encontrar no primeiro momento que eu fosse pro laboratório.
E aí você fica naquela assim, você chegou lá, você conheceu, é tudo novidade, é tudo lindo. E aí, quando eu entrei, né, no laboratório pela primeira vez, que comecei a parte de iniciação científica, eu achava que não, eu tenho certeza do que eu quero. E aí você começa a ver que aquilo não vai ser sempre novidade, você vai ter uma rotina, você precisa de disciplina, você tem que fazer aquilo todo dia. Então, assim, você tem que saber que aquilo não vai ser sempre uma novidade. Então, você tem que ter prazer em fazer aquilo. Se aquilo não dá o brilho nos olhos, é porque talvez não seja aquilo que você quer, sabe? E eu acho que quando você vê, não, eu entrei no ritmo, eu sei qual é o meu papel aqui, eu sei que eu vou ter que ir pro laboratório todo dia, eu vou ter que abrir mão, às vezes, de fim de semana, de feriado, mas eu tô lá e eu tô feliz. Então, assim, encontrei. Eu lembro até que o professor Pedro que falava, eu sempre vou lembrar disso, e ele fala, olha, quando você, para trabalhar com tuberculose, por exemplo, principalmente, você tem que ter muita paixão, porque você tem que trabalhar de jaleco, de luva, de máscara, o dia inteiro, às vezes é calor, dependendo do laboratório, um dia tem ar-condicionado, no outro dia não tem. Então, assim, você tem que ser apaixonado pelo que você faz, senão, na primeira dificuldade, você cai fora e, não quero mais, porque vai ser difícil. Então, quando eu comecei a ver que aquilo para mim era prazeroso, eu falei, não, realmente, eu me encontrei e eu quero fazer isso realmente pro resto da minha vida. E os perrengues? Você tem perrengue para contar? Eu gosto de saber. Isso a gente deixa em off. O perrengue já é. A Pri já narrou vários ali, né? Sem ar-condicionado, jaleco, a roupa máscara. quente. Foi perrengue durante 3 anos aí, ó. As horas doidas, né? Porque trabalhando isso, todas nós temos experiência aqui, que é trabalhar com microbiologia e com biologia celular. Não tem feriado, não tem final de semana, não tem hora de entrar, não tem hora de sair. É a hora que a tua cultura decide que tá pronta para o experimento. Tem que ir. É a hora que as tuas células estão aqui. Oi, alô, preciso de um repique. É domingo de manhã, azar o seu. Acho que esses são perrengues que todas nós aqui compartilhamos. Mas isso é legal, porque você passa a ter uma certa disciplina, você tem uma responsabilidade, né? Que você tem que cumprir, não tem jeito. Domingo de manhã eu tenho que ir lá, não tenho o que fazer, a culpa não é minha. Sim, nossa, eu lembro quando eu ainda estava no PEN, e eu estava naquela função de tentar padronizar um protocolo de infectar os macrófagos com TB. E aí, assim, para trabalhar com TB, tipo, uma cultura leva o quê? 14, 21 dias para ficar pronta para o experimento. Então, você tem que se planejar, assim, com muita antecedência. E aí, eu lembro que eu tava nessa função desses experimentos e tal, a Pri me ajudando e a gente tentando, né, acertar esse protocolo. E aí, o experimento caiu, assim, dia 24 e dia 26 de dezembro. E eu era aluna de iniciação científica. Eu morava em Pelotas e o laboratório era em Rio Grande, que é uns 45 minutos de viagem. E eu tava lá, né? Véspera de Natal, vamos lá, vamos vencer essas bactérias aqui, elas não vão me derrubar. Tudo pela pesquisa. Tudo pela pesquisa. E depois disso, assim, como foi a decisão de seguir na vida acadêmica? Tipo, qual foi durante a graduação, assim, que vocês tiveram um momento de, tipo, não, eu quero fazer mestrado, assim, minha próxima etapa a partir daqui é entrar para um mestrado. Foi porque, de novo, né, a Adriane, de 12 anos, que ainda persistia, ela colocou na cabeça que queria fazer mestrado ou doutorado, mesmo não tendo muita noção antes, né, do que isso seria, mas era, não, é o que eu quero estudar, é isso. Então foi meio que ali, sabe, não, o próximo passo é esse, é o que faz sentido. E na época, eu tinha feito meu TCC e eu tinha feito um projeto que eu queria, de fato, aplicar. Então, para mim, fazia todo sentido, eu estava empolgada com aquele projeto e, lógico, por que não? No fim das contas, né, meu primeiro problema foi que eu não pude aplicar meu projeto. Simplesmente foi, não, isso aí era só para você entrar, agora faz isso aqui, ó, outra coisa. Então, foi aí, assim, que eu quis continuar o trabalho que eu tinha feito no meu TCC, porque eu tinha achado interessante, eu tinha gostado, e eu queria ver no que ia dar. Então, para mim, era lógico, né, continuar.
e manter e seguir, assim. Para mim, também. Para mim também eu continuei o meu TCC, né? Então já estava mais ou menos engatilhado. Na verdade, já fiz o TCC já pensando no mestrado, não para dar aula, porque a parte acadêmica nunca quis ser professora, mas por conta da carreira profissional mesmo, né? Então pensando também em continuar o meu contato com as pessoas que o meu ciclo, né, de pessoas que eu já convivia, tanto no laboratório que já estava familiarizada, que também já seria um passo muito mais fácil, né, digamos assim, e também em contato com os mesmos cirurgiões que a gente já trabalhava. Então, era uma maneira confortável de eu realmente continuar ali onde eu realmente gostava, né, do que eu estava fazendo. E para mim foi parecido também, porque na verdade eu, diferentemente acho que da maioria das pessoas que vão para pós-graduação, eu nunca tive o sonho de ser professora universitária. Acho que não tenho dom para isso e não sei, não é a minha praia, mas eu sempre tive vontade de seguir na carreira acadêmica. Então eu achava que para ser pesquisadora o mestrado e doutorado seriam fundamentais e ia ser esse caminho que ia me abrir outras portas. Então eu optei sim por fazer a pós-graduação, porque eu achava que ia ser fundamental para o meu objetivo final, né? Eu também tive isso, porque eu também nunca quis ser professora universitária, mas eu pensava também, né, porque, de novo, né, a gente vem com aquilo de, não, títulos são bons para o seu currículo, títulos são bons para a sua carreira, então, bora lá. É bem isso. E o pior é que, às vezes, você acaba o seu doutorado, e você vai tentar uma vaga de emprego, aí não, você é muito qualificado, então você tem que esconder o seu título para ser contratado. Só que aí você ainda tem que justificar o tempo do doutorado que você não estava trabalhando, né? Isso, ainda tem exatamente. Isso. Você não tem experiência nenhuma, né, de trabalho. Você nunca teve uma carteira assinada. Ninguém quer te contratar porque ou você é muito qualificada ou você não tem experiência, né? Então, esse é bem grande, esse perrengue é grandão. Então, Cami, conta pra gente. Qual foi o momento em que tu percebeu que tu queria mudar a direção da tua carreira? Assim, qual foi o momento que te deu aquele estalo, assim? E o que te fez ter certeza de que tinha chegado o momento de buscar esse sonho que tu tinha deixado para trás? Então, o momento certo, assim mesmo, definitivo, foi durante o mestrado, né? Nos 6 primeiros meses já vinha assim cursando o mestrado e pensando, meu Deus, e o depois, né? Porque a gente fica sempre pensando no futuro, né? Então eu não quero dar aula, não quero seguir carreira científica, né? Vou ter que trabalhar como farmacêutica e daí foi onde eu fui atrás do meu primeiro emprego, né? Que eu não tinha bolsa os 6 primeiros meses do mestrado, então fui trabalhar como farmacêutica para ver qual era a realidade realmente e falei, meu Deus, não é para mim, né? Então não quero isso, realmente preciso pensar o que eu vou fazer agora. Vou seguir depois do mestrado no doutorado, né? São 4 anos. Vou tentar medicina novamente. Ficou aquela indecisão, né? Então foi realmente ali que acompanhando cirurgias e a rotina do hospital, que eu sempre gostei bastante, que eu queria estar cada vez mais dentro do hospital, né? Então foi onde eu realmente pensei, vou voltar a estudar, vou prestar o vestibular de novo, vou terminar o meu mestrado e vou tentar passar em medicina. Tinha meio que decidido já no primeiro ano do mestrado. Aí no segundo ano foi com tudo, assim, foi realmente estudado, química, voltar a estudar matemática, que eu não gostava, história, geografia, tudo aquilo de novo, para tentar ir em busca do meu sonho, mas para dar continuidade, né, de continuar trabalhando no hospital, de continuar vendo os médicos, né, toda aquela área da saúde e também trabalhar com células-tronco, que atualmente ainda continuo, né, com projetos de pesquisas assim, e é onde realmente eu me encaixo e que faz aquele olhinho brilhar, pupila dilatar, o coração, né, bater mais forte. Então agora se encontrou. Agora me encontrei. Agora foi. Agora foi. Você pensou em fazer o doutorado na área, não sei se pode fazer na área da medicina? Pensei. Várias vezes as meninas ouviram os meus dilemas no laboratório, chororô, pensando o que eu faço, continuo o doutorado, né? Até na hora do meu mestrado também, a minha
porque como na farmácia a minha orientadora, a nossa orientadora do mestrado, né, ela era bióloga, então ela não podia ser a minha orientadora do TCC. A farmácia tem um curso assim meio fechado, então eles só aceitam farmacêuticos realmente para serem professores do TCC. Então ela teve que ficar como coordenadora, e a minha professora na época, que aceitou ser a minha orientadora em papel, né, até me convidou para fazer mestrado com ela, com a parte também de lipoaspiração e tal, a parte médica envolvida, e que na época já gerou um monte de dúvidas realmente por conta da área da medicina. Então era onde me atraía, né? Então, eu ia sempre buscando esses caminhos, assim. Sim, e acho que é importante destacar, assim, da história da Cami, que esse contato que ela teve com o ambiente hospitalar e com os médicos, né, o que estava relacionado com o projeto dela do mestrado, acho que foi uma coisa muito importante para ti, né, amiga, de tu ter conseguido ter contato com essas outras coisas e ter visto que tu gostava daquilo, né? Então, quanto é importante o networking, né, o explorar contatos, o se, né, botar a cara tapa e tentar coisas diferentes. Porque talvez tu não tivesse tido essa experiência, tu não tivesse tanta certeza de que não, esse é o caminho que eu quero seguir agora, assim. Isso, não ter medo, né? Aquele friozinho na barriga vai aparecer, será que eu devo? Será que eu devo perguntar? Mas não é da minha área, mas se você tem interesse, né? Se te despertou um interesse para aquele lado, tenta aprofundar um pouquinho, né? Tenta colocar um pezinho lá, apesar que eles falavam, olha, até aqui tu pode ir, porque tu é farmacêutica. Eles sempre deixavam isso bem claro para mim, tu é farmacêutica. Tu vai poder falar tudo sobre células-tronco, tu vai poder vir aqui coletar todos os tipos de pele, mas você nunca vai poder fazer um procedimento cirúrgico. Você vai poder falar sobre o procedimento cirúrgico, qual a técnica que foi utilizada para a obtenção das células. Você vai poder saber tudo, ser um super, né, expert na técnica, nos protocolos, mas você nunca vai poder operar. Eu falei, obviamente, né? A minha formação não era essa, mas era onde eu realmente queria estar. Então, realmente foi um pulo aí. E como é que foi a tua decisão, assim, né? Tipo, teve coisas a considerar para voltar para a graduação, né? Pesar prós e contras, lidar com insegurança, talvez, não sei. Conta pra nós sobre isso. Opiniões alheias eu nunca liguei muito. Sempre fui assim muito por mim, né? E pela minha família. Então, tipo, comentários, vai voltar estudar de novo, por que não entra no doutorado? Eu escutei do pessoal da graduação, né, da pós principalmente, até de alguns professores meus falando, nossa, vai voltar a fazer medicina, sabe? São 6 anos. Eu falei, se fosse 10 anos eu ia entrar também, né? Era o que eu queria fazer. Então, não é o tempo que eu vou ficar lá, ou que eu vou que eles falavam, vai perder 10 anos, né? 6 anos, assim? até de voltar a trabalhar. Eu falei, não, é o que eu quero. Ouvi muito comentário assim, mas nunca me abalou por conta disso. E graças a Deus a minha família e meu marido sempre me incentivaram bastante, né? Então, até o que mais pesou mesmo foi que quando eu passei no vestibular, não foi para Florianópolis, né? Então, eu tive que mudar de cidade, fui morar em Maringá. Então, foi essa transição realmente onde eu mais sofri, assim. Mas eu vejo que eu fiquei 6 meses, fiz um semestre e daí já consegui transferência para cá. Graças a Deus, mas assim, tudo meio que se encaminhou, mas eu vejo que foi necessário também eu ter ficado lá 6 meses, então assim, não me arrependo de nada, faria tudo de novo, com certeza. Experiência, né? Experiência. Isso é muito massa, assim, quando a gente sente que a gente está no caminho certo e indo atrás de algo que a gente gosta, os perrengues vão sempre existir, mas a gente passa por eles pensando, não, é para chegar onde eu quero chegar, então vamos lá, sabe? E a parte financeira, assim, foi o que pesou bastante também, né? Conta, podia estar entrando no doutorado, a família, alguns falavam, né? Podia seguir carreira científica, dar aula, porque tem uns bons olhos para a sociedade de professor de universidade federal, né? No Brasil é bem visto, então tem todo esse lado, assim, mas mãe, pai, esposo era o que mais importavam e realmente eles falavam, tens que seguir o que tu queres, né? A gente vai te apoiar na tua decisão, né? Então, foi realmente, assim, um conforto que deu, assim, um estímulo para ir adiante. E é muito importante, né? Esse apoio. A tua trajetória é muito legal, amiga, assim, tenho muito orgulho de ti. E agora eu gostaria de saber, assim, o que tu gostaria de ter ouvido enquanto tu refletia sobre
sobre essa decisão, né, de fazer a segunda graduação depois do mestrado. Então, o que tu gostaria de ter ouvido e o que seria o teu principal conselho, assim, para alguém que está nesse mesmo momento, assim, tipo, encarando essa mesma decisão? Olha, eu gostaria de ter ouvido que tu tem que realmente seguir em busca do que tu queres, do teu sonho, por mais difícil que seja, por mais impossível que as pessoas coloquem, né? Que é impossível o teu sonho, que você não vai conseguir, te desestimulam alguns, né? Às vezes pelo simples fato de eles também quererem mudar e não conseguiram, ou porque não quiseram correr atrás, né? Então, tipo assim, não desistir do que é aquilo que faz a tua alma feliz, né? A tua coração, porque você vai trabalhar a vida inteira, né? A gente vai... Eu espero que nós podemos viver 100 anos, né? Ou até mais. Então, pensa, por mais que eu tivesse 30 anos, né? 29 ali, quando tivesse terminado o mestrado, tem a vida toda pela frente, né? E hoje em dia tem colegas na medicina de 60 anos, assim, estão super jovens, né? Inspiradores. Então, assim, são histórias que realmente tem que ir adiante, né? Não importar a idade, né? E se não conseguir fazer numa particular, não desistir da federal, né? Porque eu tenho amigas que também tentam, né? Então, tem que continuar, não desistir. E aquela história, né? Exemplo tá com vivo. Medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Exemplo vivo tem em casa, minha mãe se formou em direito aos 50. Então, assim, sou super orgulhosa. Sim, é um orgulho, né? Sempre é tempo. Não, Hoje... nunca é tarde. Antes tarde do que mais tarde. É verdade. O tempo vai passar de qualquer maneira. Aquilo que a Priscila falou, né? Que realmente ela viu, despertou nos olhos dela e que ela queria aquilo para sempre, né? Que ela não importa se ficar o dia inteiro no laboratório trabalhando, final de semana, era isso que eu queria sentir, né? E hoje em dia eu vejo que não interessa o horário, se eu tenho que estar no hospital, plantão de madrugada, eu tô lá feliz, sabe? Então, ontem, lá mesmo, 5 graus, a gente tá lá vendo uma intubação e tá feliz, que tá aprendendo, né? Tem a oportunidade de estar vivenciando essas coisas. Então, assim, não interessa. Quando tu realmente se descobre, tu vê que é aquilo que tu queres pra tua vida, tudo vai fluindo, né? Então, as coisas vão ficando mais fáceis. Maravilhosa. Quer te despedir, Cami? Então tá, meninas, agradeço muito, muito pelo carinho de vocês, né, por terem me ouvido aí, a minha trajetória, terem dividido as angústias comigo aí também. E para deixar aí, então, uma referência para vocês, eu participo de um projeto, né, da Liga Acadêmica de Medicina Regenerativa. A gente tem um Instagram, né, que é Limer, Santa Catarina, e também participo como presidente, diretora científica da Liga Acadêmica de Dermatologia, que a gente também fala, então, da importância do filtro solar. Então, se vocês quiserem seguir lá no Instagram, tá bom? Então, seria isso. Obrigada, meninas. Obrigada. Um beijão para vocês. Amiga. Beijo. Tchau, tchau. Então, gente, a Cami teve que nos deixar aqui por causa de outros compromissos. Mas seguiremos a nossa conversa aqui com a Adriane e a Priscila. Ainda temos alguns pontos aí para visitar, alguns tópicos para discutir. Então, agora voltando um pouquinho, né, pro início ali da trajetória da pós-graduação de vocês, a gente queria saber como que foi a escolha do programa de pós-graduação, se vocês... vocês já comentaram um pouco, né, que vocês seguiram na área de pesquisa que vocês trabalhavam na graduação, mas como que foi a escolha do programa de pós? Vocês já estavam meio inseridas no programa, já tinham contato com os orientadores, assim, como que foi isso? Isso foi uma coisa que mudou bastante para mim do mestrado para o doutorado, porque quando como eu falei, né, eu segui no mestrado, no programa onde o meu laboratório meio que fazia parte já, e como eu queria continuar aquela pesquisa específica, eu honestamente nem considerei outros programas, eu só fui, eu só pensei, não, vai abrir aqui e tal, não, beleza, eu quero fazer a pós, eu quero fazer um mestrado, então, beleza, bora. Mas, durante o mestrado, e depois que eu também fiquei 1 ano antes de ir para o doutorado, eu fiquei 1 ano parada, né, fora do meio acadêmico, eu vi que isso foi não foi muito bom da minha parte, assim, porque o título, eu não pretendo dar aula, mas o título faz diferença,
se por acaso um dia também eu resolver querer dar aulas. Então, quando eu fui para o doutorado, um dos aspectos, não foi o principal, mas um dos aspectos também foi o próprio título, o que aquele título poderia me dar futuramente, né? Então, para o doutorado foi assim, para o mestrado foi uma coisa bem, eu tô aqui, eu fiz o meu TCC, eu gostei, eu quero continuar minha pesquisa, então vou ficar aqui. Comigo aconteceu já da graduação para o mestrado, na verdade, porque eu fiz os 4 anos de iniciação científica no mesmo laboratório, foi o mesmo professor que me orientou durante todos os 4 anos, e quando eu cheguei no final da graduação, eu pensei, poxa, eu queria tentar alguma coisa diferente, em algum lugar diferente. Então, eu tinha 2 opções. Eu tinha tentar a pós-graduação na FURB, no Programa de Ciências da Saúde, e tinha a opção de tentar no Programa da Biotecnologia na UFPEL. Então, naquele ano, eu tentei para os 2, e aí, na hora de decidir, eu acabei optando pela matrícula na UFPEL, porque era na área de biotecnologia. O meu professor ia continuar me orientando, porque ele era vinculado àquele programa, e eu ia continuar fazendo minha pesquisa no laboratório que eu já estava, e que era mais próximo da minha casa, era na cidade que eu morava. Então, eu consegui juntar o útil ao agradável. O programa de pós-graduação da Biotech era super bem conceituado, ainda é, né? Super bem conceituado pela CAPES, então eu queria tentar mudar um pouco da FURG para tentar diversificar também, né, o meu currículo. Achava que a parte da biotech seria importante pro meu futuro. E aí depois eu também dei uma pausa, porque a gente ainda pode discutir sobre isso depois, mas o mestrado é muito corrido, é pouco tempo para a gente desenvolver muita coisa. Então, acabou que o meu projeto não deu certo, exatamente o que eu deveria desenvolver, né, desde o início. Eu tive que trocar de projeto já faltando 6 meses para o meu prazo final de acompanhou isso muito de perto e foi meu braço direito e esquerdo. Ela era uma mini clone, assim, era um clone meu que trabalhava por mim quando eu não aguentava mais, então ela me ajudou muito nesse período. E com isso, eu deveria defender em março, em vez de defender em março, eu só consegui defender em abril. Então eu pensei, poxa, eu não vou correr com tudo e fazer de qualquer jeito, eu prefiro parar. Eu vou defender no tempo que eu tiver que defender, com tudo direitinho. E depois, se eu quiser, eu volto. Naquele ano, eu jurei que eu nunca mais ia voltar para o doutorado. No ano anterior, eu tinha feito o Enem de novo, porque aí eu comecei a pensar. Você começa a pensar um monte de coisa. Poxa, o meu mestrado não foi 100% ok, que nem foi a graduação, por exemplo. Mas eu adorava fazer aquilo, mas naquele momento eu sabia que ia me fazer feliz. Eu ia entrar no doutorado e eu achava que o que aquilo ia gerar para mim ia ser pior, não ia ser prazeroso. Então eu falei, não, vamos parar, não tem problema, você dá um tempo. Então eu tinha feito Enem para gestão ambiental. Eu falei, quer saber? Eu sou bióloga, é uma área que está crescendo, é uma área que pode me dar um retorno financeiro. E aí, quando você volta para a graduação, eu falei, não é isso que eu quero. Eu ia para as aulas, eu falei, não, como assim? Não tem nada a ver com a minha paixão, sabe? Então, eu falei assim, não, eu vou parar a gestão ambiental e vou voltar para o doutorado. Então, eu fiquei não cheguei a ficar 1 ano parada, mas foi quase 1 ano. No final do ano, eu fiz a seleção. E aí, eu entrei, na verdade, eu defendi o mestrado em abril de 2016 e comecei o doutorado em abril de 2017. Mas eu já tinha pedido para voltar para o laboratório 6 meses antes, então 6 meses antes eu já estava lá trabalhando só por prazer, porque eu não aguentava mais ficar em casa ou indo para as aulas que não me agradavam. Então, voltei para o doutorado em 2017, parei e foi. Sim, e eu lembro que foi bem na época que eu saí do laboratório, né, quando eu fui para minha segunda iniciação científica. E aí eu lembro que foi muito difícil para mim quando a Pri saiu, porque a gente trabalhava diretamente juntas, assim, né? A gente fazia tudo juntas. E aí ela falou que ia sair, que ia buscar outras coisas e tal. E eu fiquei assim, devastada. E aí depois ela me mandou mensagem falando, Laís, eu vou voltar pro laboratório, não sei o que. Eu falei, eu tô saindo agora. Eu não acredito. Foi um timing assim, né? Péssimo. No mesmo momento, não conseguimos compartilhar o fluxo mais depois disso. Mas foi necessário. Exatamente.
Mas que interessante que tu te permitiu, né? Sei lá, experimentar, vou entrar nesse curso. E Tentei. não achei legal, não é pra mim, vou sair, vou voltar, vou fazer doutorado. E isso que eu acho muito legal, assim, eu acho que quando a gente abre as portas, é muito legal que a gente saia e tente mantê-las abertas, sabe? Então, quando eu optei por, olha, não vou fazer o doutorado agora, todo mundo me acolheu, todo mundo aceitou a minha posição e disse, tudo bem, o dia que eu quiser voltar, as portas estão abertas. Então, não tive problema em relação a isso. Eu acho que todo mundo ficou muito feliz também quando eu resolvi voltar, porque ninguém esperava. E isso também foi bom, porque eu voltei para um lugar que eu já me sentia em casa e não era, assim, era uma novidade porque era outro curso, né, completamente diferente, mas eu sabia que foi bom para me enxergar o que do mestrado eu aproveitei e o que me fez desistir, ou o que me fazia ficar estressada, enfim. Você aprende com os seus erros também. Então, quando eu voltei para o doutorado, eu falei, eu vou voltar, mas eu vou voltar de outro jeito. Eu tenho que eu tenho que ter uma outra cabeça, eu tenho que ter um outro jeito de lidar com as coisas e tentar impor, assim, alguns limites para mim mesma, sabe? E aí eu acho que quando você aprende a lidar com isso, você leva as coisas de um outro jeito. Então eu sei que parar um ano e ter uma outra realidade de outro curso, de outro nível, que era uma graduação, aí eu falei, não, eu acho que tá tudo bem, mas desde que eu saiba lidar com a minha situação atual e com o curso que eu tô procurando fazer agora. E eu sabia que o doutorado eram 4 anos, era mais tranquilo para você conseguir, né, desenvolver sua pesquisa, deu errado, você tem tempo de tentar fazer dar certo. Então é completamente diferente do mestrado, que é estressante, é muito rápido, você tem que ter aula, você tem que fazer o seu trabalho e não deu certo, poxa, você praticamente perdeu tempo, sabe? Isso pesa muito mais, digamos assim, o tempo que você perde no mestrado em comparação com o doutorado. Mas todo aprendizado, eu acho que é válido, sabe? Sim. Com certeza. Então vamos falar um pouco sobre a experiência de vocês no mestrado, né? O que vocês consideraram a melhor parte, mais desafiadora? E vocês acham que o mestrado preparou, assim, vocês para o doutorado? E se tem algum ponto que vocês queriam, assim, contar, destacar sobre isso? Olha, a melhor parte do mestrado para mim foi quando acabou. Não, mas... Não, assim... essa parte. Assim, o mestrado realmente não foi, assim, a melhor experiência da minha vida, mas eu tive bons contatos, eu consegui bons contatos lá, e amigos também, claro, mas, assim, falando profissionalmente. E também, um pouco como a Priscila falou antes, eu sinto que no mestrado eu descobri, mesmo que da pior forma, como colocar limites nos outros em relação a mim, certo? Assim, em relação ao trabalho e tudo mais, como lidar com certas coisas e como não deixar afetar realmente, assim, algumas coisas que estão fora do teu controle, que vão acontecer, e que você vai ter que, né, lidar. Então, isso eu acredito que foi muito bom nesse sentido, assim, de amadurecimento de trabalho, assim. Mas não, realmente, assim, não é um momento da minha vida que eu lembro com carinho, realmente não é muito bom, assim, para mim. Tanto é que foi o motivo que eu parei, né? Eu fiquei um ano longe e saí jurando também que nunca mais ia voltar. Eu só voltei, assim, porque eu fui muito atrás do programa, eu queria outro programa, e do professor também, porque eu queria ter certeza que eu teria um orientador mais parceiro, um orientador que estaria ali para me ajudar, que estaria ali do meu lado. Então, eu fui muito criteriosa na hora de escolher, e eu tinha na minha cabeça que se eu não conseguisse aqueles específicos que eu tinha colocado na minha lista, eu não faria. Porque eu sabia que não ia valer a pena pela minha saúde mental mesmo. Então, foi só assim que eu fui para o doutorado, senão eu não teria ido. E também tive muitas conversas, especialmente com meu namorado, ele me apoiou muito na decisão também, a gente pensou muito sobre, para ver se realmente era algo que eu poderia fazer e que seria bom para mim.
porque foi bem complicado, assim. O mestrado foi trauma atrás de trauma. Eu acho que a vantagem, né, que você tem em relação, a melhor parte, digamos assim, do mestrado em relação à graduação, quando você sai de um para o outro direto, é que parece que você tem um pouco mais de autonomia, né? Porque quando a gente está na graduação, a gente está sempre sendo supervisionado por alguém. Quando você passa para pós e você passa a ser o supervisor, digamos assim, você acaba se sentindo um pouco mais assim, tá, eu tenho um pouco mais de autonomia, mesmo que isso seja uma falsa sensação, porque a gente está sempre pedindo, está precisando de ajuda de alguém que é mais experiente. Mas eu acho que isso eu acho que é bom, assim, você começa a ter que tomar algumas responsabilidades para si que te fazem crescer muito. Eu acho que isso é super importante. E agora, em compensação, o lado ruim eu acho que realmente esse pouco tempo que a gente tem para acabar um mestrado torna tudo muito mais estressante, né? Você tem que conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, esse negócio do impor os limites, eu lembro muito da minha orientadora do doutorado, a professora Daniela, que eu chamo de Dani, porque é minha amiga pessoal, assim. E a Dani sempre falava, Pri, você tem que aprender a dizer não. Porque a gente quer sempre abraçar tudo, a gente quer fazer o máximo que a gente pode. A gente fica sem graça de dizer, olha, não, eu não vou conseguir fazer isso porque vai me sobrecarregar. E pior do que você dizer não é você ou não conseguir fazer ou acabar fazendo de qualquer jeito só para fazer. Então, assim, ela sempre me falou, não tem problema você não fazer. Mas, assim, fala, olha, eu não posso, vai me sobrecarregar. Não tem nada demais isso. Então, a gente é sempre muito pressionado a produzir, e a gente tem que ser bom o tempo inteiro. Isso gera uma pressão em cima da gente que não é legal e torna tudo muito mais estressante. Então, a gente tem que aprender a lidar, a gente tem que aprender a dizer, não vai dar, não vou conseguir fazer isso. Então, acho que quando a gente começa a reconhecer essas coisas, a gente começa a lidar melhor com essas situações e começa a ver, não, tá tudo bem, não, isso não vai me prejudicar, né? É um medo de decepcionar, assim, né, as pessoas. Mas é uma boa dica essa, porque já vou seguir ela, já vou pegar Anotado já. Anotado. Então, né, como vocês comentaram, vocês duas decidiram não aplicar para o doutorado logo depois de defender o mestrado. E a gente queria ouvir um pouquinho mais, assim, de como foi essa decisão, de como foi o decidir, assim, não, eu preciso de uma pausa, eu preciso explorar outras coisas. E o que vocês fizeram nesse período, assim, como que foi esse intervalo para vocês? Eu realmente, como eu falei, né, no meu segundo ano ali do mestrado, eu já estava na cabeça que eu não ia fazer o doutorado, que eu não ia aplicar. E, na verdade, eu até pensei, eu pensei muito sobre trocar de área mesmo, fazer outra graduação também. Eu pensei na farmácia, inclusive, que ainda é uma área que eu gosto bastante. E eu acabei não fazendo, não fiz nenhuma, porque eu vi que, enfim, né, coloquei muita coisa na balança, vi também o que eu queria e o que eu não queria. Nesse ano eu fiquei trabalhando como professora de inglês, então nada a ver também, porque eu não queria dar aulas de biologia, nunca, como eu falei, eu não queria ser professora de nenhuma forma também, de biologia, né, como eu falei, eu prefiro dar aula de inglês do que dar aula de biologia, então você vê. Mas eu fiquei, o meu ano todo, eu não pensei sobre o doutorado, na verdade, assim, porque realmente eu estava pensando em trocar de área, então o que eu estava fazendo era trabalhando e pensando no que eu ia fazer de diferente, porque eu não queria mais voltar para a biologia. Então foi só, muito depois, foi só no outro ano ainda, no começo que eu comecei a pensar e rever e procurar outros programas e ver se tinha outras possibilidades que pudessem ser diferentes, e que talvez me abrissem portas para outros planos que eu tenho futuramente, e que talvez pudessem me ajudar nesses planos. Então, assim, eu estou voltando para a biologia, mas também pensando em outras coisas futuras que talvez não tenham relação com a biologia. Então, é como eu falei, eu ainda estou me encontrando, eu ainda não me encontrei. Então, eu estou vendo o que eu tenho que fazer para conseguir chegar lá. Para mim, bom, como eu comentei, né, eu realmente ia passar do prazo para defender e eu achava que não ia ser legal se eu aplicasse para o doutorado logo em seguida. Então, eu resolvi parar
tinha feito Enem, fiz 2 semestres, basicamente, de gestão ambiental, pensando também numa parte financeira, que era tentar montar minha carreira como bióloga numa outra área que pudesse me dar um retorno. E no final não era aquilo que eu gostava. Eu realmente vi que, assim, poxa, eu amo o que eu fazia, né? Eu amava o laboratório, eu amava aquilo, então era onde eu queria estar. E aí foi quando eu decidi voltar. Falei, não vou continuar na área da gestão ambiental. Eu já estava com iniciação científica na área da gestão ambiental, inclusive. E decidi largar. Falei, não é isso que eu quero voltar e vou fazer o doutorado. Até porque o curso de gestão ambiental iam ser 3 anos e o doutorado eu faria em 4. Então eu pensei, poxa, eu acho que o retorno que o doutorado vai me dar vai ser muito maior que esse curso tecnólogo. E considerando principalmente o meu objetivo de vida, né? Então, foi o que me fez optar por voltar para o doutorado. Que massa que é ouvir isso de vocês, porque até que a Adri falou de voltar também falou de voltar para a graduação, pensou. Uhum. E para mim, que estou na graduação, é legal ouvir isso, porque na minha cabeça, para mim, as pessoas não pensam assim nessa possibilidade, sabe? E sabe, para mim, eu penso numa pessoa subindo uma escadinha, e é só essa escadinha que existe. E normalmente, assim, na minha cabeça as pessoas não cogitam em voltar, então... E teve um outro detalhe, inclusive, durante o doutorado, quando eu voltei para o doutorado, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer biologia licenciatura junto. Então, o meu primeiro ano de doutorado, eu fiz junto várias disciplinas de biologia licenciatura. Eu tinha que me virar em 5 para conseguir dar conta de tudo. E também acabei abandonando, mas assim, era outra coisa que me chamou muita atenção e que quando eu ia para as aulas eu adorava, realmente também me fez assim, brilhar os olhos, mas eu não pude continuar. E também é você voltar para a graduação, é você ter outro ritmo de estudo, é completamente diferente. E você tem que se adaptar a isso de novo. Mas aí, infelizmente, não consegui terminar, não consegui levar adiante. Falei, vou focar no doutorado, que é o meu objetivo principal. E foquei no doutorado. Abandonei a licenciatura também. E eu confesso, Bruna, que até hoje eu continuo pensando. Eu não parei de pensar sobre, sabe? Eu não sei como é que vai ser depois do doutorado. Eu não sei, assim, eu tenho alguns planos, mas eu não sei exatamente como é que vai ser. Eu não sei quando que vai ser. E eu ainda penso, assim, é uma coisa que eu não sei ainda se eu não vou fazer outra graduação ou alguma outra coisa, sabe? Não sei dizer. E eu acho que agora isso tem sido cada vez mais comum. Eu tenho vários alunos, assim, que acabaram o doutorado e voltaram para outra graduação e estão super felizes, sabe? Uhum. Sim, a gente volta para aquele ponto de como a nossa primeira decisão pela graduação é feita muito jovem. Então, a gente não conhece o mundo, a gente não conhece o mercado, a gente não conhece o meio universitário, a gente não conhece nada disso. Conhece, né? A gente não Fora que ele muda, né? Até a gente conseguir chegar lá, ele já mudou. Porque quando por exemplo, como eu falei, né? Minha decisão não foi nem aos 16, foi aos 12, 11, sei lá. Então, imagina, quando eu tinha 10, 11 anos, o mercado da biologia era absurdo, era a profissão do futuro. Eu lembro de ver, até hoje eu lembro que, acho que ano passado, eu fui na internet para ver, assim, matérias da época, e era só isso que falava, não, profissão do futuro, profissão do futuro. Na época eu não sabia, eu só queria porque eu gostava, mas era a ideia que tinha. Então, imagina, se eu falava para qualquer pessoa naquela época que eu queria fazer biologia na faculdade, uau, que escolha incrível, uau, nossa, vai ser muito bom para você. Então, já tinha esse reforço positivo em cima da minha decisão, mais um motivo para eu nunca nem questionar, nunca nem olhar as outras possibilidades, que foi que eu fiz. Por isso que eu digo que, por um lado, isso não é muito bom, porque eu me fechei completamente a todas as outras possibilidades, porque eu era uma criança, então, né, eu coloquei um negócio na cabeça, e ninguém nunca me disse que era bom eu dar uma olhada, ninguém nunca me pegou pela mão e disse, olha, mas de repente aqui, não. Todo mundo era só, não, legal, massa, vai lá, sabe, você consegue, você pode ser tudo que você quiser. Então, aí chegou no momento muito mais tarde do que eu gostaria, quando eu percebi que, poxa, eu tinha tanta coisa, né, do lado ali, eu nem olhei, nem nada. E hoje eu tô tentando olhar para tudo, porque eu me sinto com 16 anos, acabando de sair do ensino médio. É assim que eu me sinto hoje, assim, eu me sinto, e agora, o que eu faço?
E é sei. bom, né? Pelo menos não. Essa incerteza também é, de certa forma, acho que é boa, assim, né? Tu não planejar, não. Às vezes é bom só fazer o que dá na telha mesmo. Ah, sim, não, realmente. Eu acho que o problema é que chega num momento da vida que você acha que se você mudar de área, eu acho que você fica pensando que perdeu muito tempo fazendo aquilo até aquele momento, né? A gente não pensa no quanto essas coisas enriquecem em vários aspectos da vida, assim, crescimento profissional, mas é pessoal, que nem o caso da Cami, né, que sai do mestrado e vai ela terminou o mestrado e foi para medicina, né? Isso. Então, a bagagem a bagagem que ela carrega em comparação com os colegas que estão entrando agora, né, saindo do ensino médio e indo para a faculdade, é completamente diferente. Com certeza. Então, a gente tem sempre muita coisa durante durante esse tempo que a gente perdeu, entre aspas, né, com uma coisa que não é tempo perdido, é sempre tudo é aprendizado. Não Com adianta. certeza. E mesmo que tu tenha já uma graduação, uma outra é totalmente diferente. Sim. Né? E às vezes a sensação que eu tenho também é que assim, a gente fala da gente, né? Ah, por que eu não olhei as outras áreas? Mas eu também acredito que tenha muita gente da gente, poxa, por que eu também não fiz a mesma coisa que elas estão fazendo? Sabe? Acho que a grama do vizinho é sempre mais verde, não adianta. Eu nunca tive medo, eu tenho muita noção de que eu não tenho medo de sair e trocar. Eu não tenho esse problema. Mas eu tenho que saber o que eu tô trocando, porque eu ainda não sei. Esse é o meu ponto por enquanto, eu tô nesse momento. Mas a partir do momento que eu achar que tem algo que não, é isso aqui que eu quero explorar, com certeza eu vou Mas eu acho que o principal nesse caso é você estar aberta a trocar de área, já é o primeiro passo muito grande. Bom, é o principal passo, né? Digamos assim. Porque eu vejo muita gente com medo também de troca, assim, justamente por isso, assim, ou então gente que sabe que tá na graduação errada e fala, mas eu já tô na 7ª fase, mas eu já tô quase terminando, e fica, e vai indo até que chega um momento também, que acaba, né? E vai ficando cada vez mais difícil você. Eu acho que a gente vai entrando, apesar de às vezes aquilo não ser a sua principal opção, você acaba entrando numa zona de conforto, que é aquilo, eu já tô aqui, agora eu vou acabar e depois eu vejo o que eu vou fazer. Aí quando você resolve o que vai fazer, você acha que já perdeu muito tempo. Então, é complicado de lidar com vira uma bola de neve. Né? E é muito legal ouvir a história de vocês, né, e a trajetória de vocês, de terem decidido, né, se respeitado o seu tempo, de fazer uma pausa, de preciso desse momento para reavaliar as coisas, para repensar se é isso mesmo que eu quero, se eu quero mudar o meu caminho aqui. E depois terem decidido, não, eu quero voltar, eu quero fazer meu doutorado, porque a gente sempre ouve as pessoas dizendo, eu preciso emendar uma coisa na outra, porque se eu parar eu vou perder o ritmo, eu não vou conseguir voltar a estudar, vai ser muito difícil. E aqui a gente quer tirar esse estigma, porque cada história é extremamente diferente, e o mais importante é que as pessoas se sintam incentivadas a tomar decisões que façam sentido para as suas trajetórias, né? Para as suas vidas, para as suas realidades. Então, é muito legal que a gente possa conversar sobre isso e mostrar para as pessoas que existem caminhos diferentes e que vai funcionar para você, assim. Você não precisa seguir uma receita universal para dar certo, sabe? Sim, especialmente se a sua preocupação é não decepcionar alguém, ou você não pode tomar esse tipo de decisão pelos outros, porque só você sabe da sua vida e do que você precisa para a sua vida, porque às vezes não é nem questão de você querer alguma coisa, é uma necessidade mesmo de mudar e de sair daquela inércia e colocar a sua saúde primeiro, porque chega um momento que isso vai ter um impacto muito grande na tua cabeça. A Pri participou do programa de doutorado de sanduíche, então eu queria que contasse um pouquinho como é que foi essa experiência, onde que foi. Sim, especifica aí os detalhes. Olha, foi acho que a melhor experiência que eu pude ter. Então, eu entrei no doutorado em 2017. Quando foi em 2019, eu tive a oportunidade de participar do programa de internacionalização da FURG. E esse programa contemplava uma bolsa de doutorado de sanduíche por 6 meses nos Estados Unidos.
tinha a ver com um projeto de desenvolvimento de fármacos mais voltado para produtos naturais. E eu consegui contato, o professor Pedro, que era aqui meu orientador, meu co-orientador no doutorado, conseguiu contato com o professor Kyle, aqui da Universidade Central da Flórida, que foi quem me acolheu durante meu doutorado de sanduíche. E aí eu vim para cá em novembro de 2019. O meu programa era para ser, a minha bolsa, né, era para ser de dezembro até maio. E por causa do Covid, eu tive que voltar para o Brasil em março. Então, assim, eu fiquei 4 meses aqui nos Estados Unidos, na verdade. E foi a melhor experiência, assim, que eu pude ter. É muito legal porque eu cheguei aqui, a gente geralmente, quando vê notícias, assim, na televisão sobre desenvolvimento de vacinas ou de fármaco ou de qualquer coisa, a gente sempre vê aqueles laboratórios, né, super equipados, super coloridos, um monte de material, tudo lindo e maravilhoso. Quando eu cheguei aqui na universidade, que eu vi que o laboratório que eu ia trabalhar era igual àquele que eu via na televisão, eu falei, como assim? Isso é um sonho! Eu fiquei, assim, embasbacada, sabe? Quando você fica sem reação. Eu olhei e falei, eu não acredito. Parecia realmente um sonho. E mais do que isso, era saber que o professor que estava me orientando era alguém que, para mim, era referência na área da TB, na área de desenvolvimento de fármacos. Era aquele cara grandão, sabe, da área. Isso é verdade? Ele que está me orientando mesmo, sabe? Você não acredita. Porque aí vem aquela síndrome do impostor, que você fala, não, eu jamais ia conseguir isso, eu não mereço isso, não é possível, sabe? E aí foi super legal, foi assim, maravilhoso, consegui abrir uma porta gigantesca, porque eu voltei para o Brasil em março de 2020, por causa da Covid. Quando eu voltei para o Brasil, o meu laboratório estava fechado em Rio Grande, as universidades ainda estão praticamente fechadas, né? E eu não pude fazer nada prático, mas eu já tinha acabado toda a minha parte experimental, então eu tinha que basicamente escrever a tese quando eu voltei. E aí ele entrou em contato comigo depois que eu defendi meu doutorado, me oferecendo uma posição de pós-doc. Então, assim, aquilo para mim foi, nossa, eu realmente consegui mostrar quem eu era, mostrar o meu trabalho. E para mim, a melhor sensação que eu tenho, assim, e que foi, eu acho que onde eu realmente vi que eu me encontrei, é que quando eu vinha para cá, que eu passei 4 meses aqui, e que eu chegava no laboratório 9 da manhã e saía 6 horas da tarde quando eu ia embora, e que aquilo para mim não era sacrifício nenhum, porque eu adorava estar aqui. Quanto mais tempo eu tivesse aqui, melhor. Eu falei, não, eu realmente me encontrei e é isso que eu quero. Então, foi super importante. Voltei para o Brasil, defendi e agora estou aqui de volta. Tem 1 mês que eu cheguei em Orlando de novo. E aí agora consegui essa posição de pós-doc por 2 anos. E está sendo maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Foi super importante. Foi uma porta que eu abri que foi fundamental para continuar essa carreira, né, de pesquisadora. E que para mim também foi muito legal ver que eu não queria ser professora e eu não precisei sair do doutorado e ser professora, sabe? Existe sim a possibilidade de você ser pesquisadora. Então, isso não é um problema. Sim, maravilhosa, né? E não tinha dúvida alguma que ele ia te querer de volta, pois perfeita, uma pesquisadora incrível. E com certeza essa nova etapa vai ser de muito sucesso, não tenho dúvida alguma. Tô aqui já super empolgada, já desenvolvendo um monte de coisa, e quanto mais eu puder fazer, mais eu vou fazer, porque eu adoro. É sobre isso. É sobre isso. Então, gurias, para concluir essa conversa incrível, nós gostaríamos que vocês dessem um conselho para alguém que esteja considerando tomar as mesmas decisões que vocês tomaram. Então, Adri e Pri, o que vocês gostariam de ter ouvido quando vocês decidiram fazer uma pausa entre o mestrado e o doutorado? Bom, eu acho de coração que eu, graças a Deus, ouvi o que eu queria ter ouvido. Então, assim, eu estava rodeada de pessoas que me apoiaram. E se hoje alguém não tem essas pessoas, eu digo, corre atrás do seu sonho, não fica com medo de decepcionar ninguém, não faça as coisas pelo dinheiro,
Porque as pessoas dizem, você vai ser bióloga, você vai ser pobre, você nunca vai ser milionária. Eu não quero ser milionária, eu não preciso ser milionária para ser feliz, entendeu? Se você puder conciliar as coisas, tudo bem. Mas se não, opta pelo que te faz feliz, porque senão você... Se você não optar por isso, você nunca vai ser um bom profissional. Eu acredito, né? Eu acho. Assim, é aquele negócio do ame o seu trabalho e nunca precisará trabalhar. É quase isso, porque eu acho que isso é fundamental. É realmente você seguir os seus ideais, você seguir as suas vontades e os seus sonhos, independentemente do que os outros pensem, do que os outros achem, sabe? Não ficar nessa de que, eu sou ruim, eu não vou conseguir, porque sempre tem alguém melhor. O que for para ser, vai ser. Se não foi, é porque ainda não chegou a hora também, porque eu acho que tem muito isso. Tem todo momento para acontecer. E tem que dar a pausa, para. A gente não é robô, a gente pode parar, a gente pode ter sentimento, a gente pode chorar, ficar com raiva. É normal, a gente é ser humano. Isso faz parte do crescimento também. Então, não desiste. Uma hora... A frase é, uma hora a recompensa vem. Isso é fato. Isso é verdade. Eu concordo com a Priscila. Eu também não, assim, eu não tive problemas, eu não escutei algo que eu não quisesse, assim. E eu tenho também, eu vou dizer que eu tenho muita sorte de ter uma família que sempre foi muito respeita muito as minhas decisões. Eu sempre fui muito livre, desde pequenininha eu sempre fui muito livre, eu sempre pude tomar minhas decisões. Claro, eu não era louca também, né? Não fazia nada assim muito absurdo, mas nas questões de escola, de escolhas de vida, eu não me lembro de nunca ter tido uma reação negativa, sabe? Então, eu não posso reclamar. Então, eu concordo com a Priscila, acho que eu também concordo que é claro que a gente tem que pensar financeiramente na nossa vida, mas se você só for pensar por esse lado da mudança, não tenha medo de olhar para a tua vida e pensar, putz, aqui não tá legal, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Faça mesmo, confie nessa intuição. Maravilhosos. Muito bom. E aqui no Referenciando, a gente conclui os nossos episódios com referências. Então, vocês têm alguma referência hoje para nós? Um artigo, um livro, um texto, pode ser um podcast, uma série? Eu vou deixar 2 referências. Uma é um Instagram e uma página no YouTube também, um canal no YouTube chamado Física e Afins. Ele fala sobre, apesar de o nome ser Física e Afins, ele fala sobre todos os tipos de ciência. Tem um trabalho super legal em relação a desmascarar pseudociências também, explicar as diferenças entre ciência e pseudociência, por que elas são nocivas para a sociedade, então é muito interessante. Então sigam lá, é Física e Afins, o nome. E a segunda, eu gostaria de pedir a todos os ouvintes que, por favor, colocassem o meu nome na busca da Amazon. Vocês vão ver lá um livro que eu escrevi em 2017, que foi, inclusive, algo que me salvou mentalmente da minha época do mestrado, foi ter escrito esse livro. Ele não é um livro científico, é um livro de ficção. Então, para quem gosta de suspense, dá uma olhada lá, lê a sinopse. Se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade para comprar. Maravilhoso. Que massa. Gente, eu aqui então deixo de indicação o livro que eu comentei, Saúde na Revolta da Vacina. Ele é um livro infantil, mas eu acho que super vale a leitura, ele é super divertido, muito legal. E assim como me chamou a atenção, né, e me despertou para minha carreira, me despertou porque eu sou hoje, eu acho que de repente pode ser que para alguém também sirva, então que seja inspiração para alguém também, que nem foi para mim. Legal. Então, gente, eu vou indicar uma série original do Netflix que chama Never Have I Ever, ou Eu Nunca. E assim, é um draminha adolescente, daquelas séries ótimas para descansar a cabeça, bem levinha e tal. Mas o motivo pelo qual eu gostaria de recomendar essa série é um plot secundário, na verdade. Vou explicar. A série passa nos Estados Unidos e a prima da protagonista, que chama Kamala, é uma mulher que veio para cá da Índia para seguir uma carreira na área de STEM. Então, no decorrer das 2 temporadas, ela está fazendo doutorado, acho que em Ciências Biológicas, na Caltech,
E na segunda temporada em especial, que lançou há algumas semanas, mostra bastante a experiência dela como uma mulher imigrante na pesquisa numa universidade de referência aqui nos Estados Unidos. Então, no início da temporada, mostra ela super empolgada, porque ela está fazendo rotações em laboratórios de pesquisa, né, que é bastante comum aqui. E ela finalmente chega no laboratório dos sonhos dela, assim, que é coordenado por um professor super influente na pesquisa com células-tronco. E aí a série mostra como que foi essa experiência para ela, desde o interagir com um pesquisador que ela admirava muito, até o ser a única mulher nesse laboratório de pesquisa, algumas formas como o machismo se manifesta nesse meio e como ela lidou com esses desafios que surgiram. Então, assim, não quero dar muitos spoilers, mas é super interessante, assim, e eu fiquei muito impressionada positivamente de ver essa história representada numa série que é bem popular e que tem um público-alvo bem jovem, assim. Então, eu acho muito incrível que esses tópicos estejam sendo levantados, assim, e que numa série adolescente a gente esteja falando sobre machismo no meio acadêmico. Eu achei isso muito incrível, assim. Então, eu aproveito e já deixo outra dica. Porque hoje, o motivo de eu não ter tanta referência para indicar é o fato de realmente ter aberto um pouco de mão da minha vida pessoal em relação à diversão por causa da carreira acadêmica. Então, assim, às vezes eu ia ver um filme e eu achava, eu podia estar lendo um artigo. Eu chegava no cinema e aí chegava no meio do filme, eu falei, mas eu acho que eu perdi alguma coisa porque a minha cabeça não tá no filme. Então, assim, não seja mais essa pessoa. Aproveite o seu tempo livre. Veja filme, leia livro, é bom pra cabeça. Sim, total. Não faça isso. O tempo que eu fiquei sem ler um livro por prazer, assim, depois que eu entrei na graduação, pensando, nossa, eu podia estar lendo um artigo, podia estar lendo vários artigos agora. Você precisa ler o seu livro comum de qualquer assunto. Isso nunca foi problema para mim. Isso, eu não abro mão de ler meus livros, não. Você tá certíssima, Adri. Certíssima, sem dúvidas. E eu vou indicar aqui o documentário da Netflix que fala sobre o Jeffrey Epstein. O nome é Jeffrey Epstein, Poder e Perversão. Fala sobre um empresário bem conhecido, financista, e que foi condenado por crimes sexuais e acabou se matando na prisão. Esse é o desfecho, meninas. O documentário ele é muito bem feito e conta o relato de algumas das inúmeras vítimas dele. E o que me cativou bastante foi o fato delas terem a chance, né, de poder contar suas próprias histórias no documentário. E cada episódio mostra bem cada faceta do Jeffrey e revela algumas outras figuras públicas bem conhecidas, né? O que acaba te chocando. Enfim, vale a pena assistir, apesar de ser bem pesado, já aviso que para algumas pessoas pode ser gatilho, né? Para vítimas de abuso sexual, principalmente. Mas, no geral, tu fica muito grudado no documentário e traz várias reflexões, assim, importantes sobre esse mundo, né, desse capital financeiro, dessas pessoas ricas e com muito poder, digamos assim. E é isso, gente. Façam escolhas que façam sentido para vocês. Procurem pessoas que tenham experiências diferentes para conversar sobre. E fiquem de olho no que vem por aí no Referenciando, porque são essas histórias que a gente quer contar e são essas referências que a gente quer trazer para vocês. Gurias, obrigada mais uma vez por participarem desse episódio tão especial com a gente. Essa conversa é extremamente importante para romper mesmo com aquela ideia absurda de que existe uma receita universal para uma carreira acadêmica de sucesso. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Então, suas maravilhosas, se quiserem se despedir, divulgar suas redes sociais ou projetos que vocês participem, este é o momento. Eu agradeço muito pelo convite, adorei conversar com vocês, adorei conhecer a Priscila. E obrigada, estamos aí sempre que precisar, é só chamar. Eu também agradeço muito pelo convite, é um prazer participar desse podcast junto com vocês e se precisarem, podem contar comigo, se quiserem mandar mensagem para tirar dúvida, qualquer coisa, opinião, eu também estou aqui e espero que a gente se encontre em breve. E é por aqui que a gente vai encerrando o segundo episódio do nosso podcast tão especial. E, amiga, joga um spoilerzinho aí do que vem pro terceiro.
Então, o nosso próximo episódio vai ser o Academia 101. E nesse episódio a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes para quem está aí entrando na vida acadêmica, né? Vamos explicar como funcionam algumas coisas, como funcionam algumas coisas dentro dos cursos de graduação e de pós-graduação. Vamos falar sobre disciplina, sobre sistemas de crédito, sobre financiamento. Vamos abordar aí esses pontos mais conceituais e burocráticos para dar um norte, né, para quem está entrando nessa vida. Tem muitas coisas que seria muito mais fácil, né, se alguém tivesse nos dito e a gente não tivesse tido que aprender na marra, assim. Então a gente quer trazer esses conceitos e dar uma luz aí para quem está entrando nessa vida. Então fiquem atentos, que sem ser na próxima segunda-feira, na outra, né, o Referenciando tem episódios quinzenais, a gente vai trazer, então, esse episódio aí. Então, fiquem ligados, acompanhem o nosso Instagram. E é isso, obrigada para quem ouviu até aqui e nos vemos no próximo Beijão. episódio. Tchau, tchau.